Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre a constelação familiar, né? Eu vejo que existe muito murmurinho aí a respeito disso, recebi algumas mensagens, então vamos começar a explanar um pouquinho mais a respeito sobre o que é a constelação familiar, tá? E para começar, nós vamos falar, vamos começar a falar sobre o que ela não é. Então, o que que não é a constelação? A constelação, ela não é psicologia. Vamos colocar assim. Vamos falar que existem vários prédios, tá? Que existe o prédio da psicologia, da qual a constelação ela não pertence. Existe o prédio da ciência, da qual a constelação ela também não pertence. Ela existe o prédio da religião, por exemplo, da qual a constelação não pertence. Existe o prédio do espiritismo, do qual a constelação também não pertence. E existe o prédio da filosofia aplicada, da qual a constelação também não pertence, né? A constelação ela tem um prédio próprio. Mas da onde ela veio? Ela trouxe muita coisa da psicologia, ela traz muita coisa da ciência, tá? E muita coisa da filosofia aplicada. Não aquela filosofia vã que fala da Bíblia, que não é, entendeu? Então, primeiro, a constelação, ela tem um campo próprio. É como se ela tivesse a luz própria, ela tem o condomínio dela próprio, que é o que está sendo construído, é esse próprio condomínio da constelação. Isso. Então, o que que a gente entende? A constelação que muitas pessoas me perguntam, Marisa, isso é espiritismo? Não. Constelação não tem nada a ver com o espiritismo, ok? Isso. Por que que está sendo construído e por que muitas vezes a gente precisa ter uma mente um pouquinho mais aberta para essas novidades? Por quê? A constelação, ela também não se baseia apenas naquelas três leis do amor, tá? Que é a hierarquia, pertencimento. Isso. Ela não se baseia apenas nessas três formas do amor, como comumente é divulgado. Ela vai além disso. E é preciso manter a mente aberta aqui para algumas novidades, tá? Uma outra coisa que acontece, a constelação, ela não dispensa uma ação. Vou constelar, vou resolver a minha vida e depois eu vou sentar no sofá e minha vida está resolvida. Não é assim que funciona, gente. A constelação, ela não dispensa a ação. Tá? E eu vou abrir para vocês aqui algumas formas de se olhar para a constelação, tá? Então, em síntese, o que que é uma constelação? É você colocar a família em posição, ou colocar os elementos da família nos seus lugares, tá? Existe diferença, Marisa? Constelação fenomenológica, constelação sistêmica, constelação familiar, tudo a mesma coisa, tá? Constelação fenomenológica, sistêmica, familiar. Isso. É tudo a mesma coisa, tá? Então, nós podemos definir a constelação olhando por vários vertentes, tá? Por vários olhares. Por exemplo, se nós formos olhar para a constelação a nível da ciência, vamos falar a partir de um olhar da epigenética, do nosso DNA, do código da nossa vida, da nossa receita da individualidade. Então, se nós pegarmos a biologia, onde a ciência mostra que aquilo que nós fazemos e sentimos, e até mesmo os nossos traumas, eles podem ser passados de geração em geração. Pega isso, junta com a transgeracionalidade, que mostra que as tensões, as dificuldades, vícios, problemas, as coisas que acontecem hoje, têm a sua real origem lá no passado, e que vem através de padrões repetitivos. Repetições de conflitos, histórias difíceis, acontecimentos que foram traumáticos. Muitas vezes aconteceram histórias familiares lá atrás e que nós estamos repetindo hoje de forma inconsciente. E isso vai tornando a vida cada vez mais densa, cada vez mais pesada. Nós não herdamos, né, da nossa família apenas a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo, tá? Mas os valores, as crenças, desejos, sonhos, ideias, legados.
conhecimentos, talentos, né? As regras, exclusões, vícios, fracassos, roubos, tudo, gente. É um misto de coisas, atmosferas emocionais, a cultura, né? As histórias que foram trágicas, os silêncios, os traumas, os segredos, sabe aquilo que ninguém podia falar, memórias e muito mais nós herdamos, tá? Por exemplo, quando uma criança, e tudo isso de forma inconsciente, tá? Por exemplo, quando uma criança, ela vai cortar um pedaço de bolo, ela vai para casa da avó e vai cortar um pedaço de bolo. Tá lá na casa da avó. Aí a avó chega, vai ver aquela criança, ela vai lá e fala assim: peraí, não é assim que corta o bolo. Aqui nessa casa se corta o bolo desse jeito. E vai lá e ensina aquela criança como que corta o bolo. E essa criança cresce cortando o bolo daquele jeito e vai ensinar os seus filhos a cortar o bolo daquele jeito. E muitas vezes até a própria mãe dela corta o bolo daquele jeito. E vira o corte da família. Todo mundo corta o bolo daquele jeito. Tudo isso é feito inconsciente. Ninguém para pensar assim, poxa, mas por que que eu cortei o bolo desse jeito? Ou por que que... Esses dias eu conversando com uma amiga da minha filha, e ela falou assim, mãe, e foi tentar explicar isso para ela, e ela falou assim, já entendi. Lembra quando você foi fazer o macarrão e você coloca o macarrão na água fria? Ela falou assim, sim. E que eu fiquei horrorizada, como assim você coloca o macarrão na água? Vai acabar com o macarrão. Por quê? Porque na família da minha filha, nós fomos instruídos de que o macarrão tinha que ser feito na água quente. E na família dessa amiga dela, que o macarrão podia ser na água fria. E aí entra um conflito, mas por quem está certo e quem está errado? Não tem certo e errado. É a forma com que aquela família faz aquilo. Então, quando a gente vem para um lado feminino, né, que é onde eu mais trabalho aqui, pensamentos, por exemplo, onde eu preciso dar conta de tudo, porque se eu não fizer, quem vai fazer? Muitas vezes isso vem até lá das suas avós. Se pegar, muitas vezes é uma família matriarcal, onde as mulheres elas são muito fortes, onde as mulheres tiveram que lidar com muita coisa sozinha, onde as mulheres elas são mais controladoras, e que muitas vezes você está dentro dessas crenças femininas, mas não se percebe. Aí você faz, você vai lá e você age dessa forma, mas você não percebe isso. E muitas vezes tem dificuldade, às vezes, eu tenho dificuldade de fazer dinheiro, eu tenho dificuldade de engravidar, eu tenho dificuldade de me profissionalizar. E por que que essas dificuldades elas vão aparecendo? Muitas vezes inconscientemente. Histórias, elas foram negadas, elas foram excluídas, elas foram recusadas, elas foram silenciadas. É proibido falar disso aqui em casa. E aí essas histórias vão sendo suprimidas, vão sendo deixadinhas lá debaixo do pano, entendeu? E a constelação familiar, ela tem se mostrado um recurso poderoso para fazer o quê? Mostrar essas repetições para que a gente possa tornar a nossa vida muito mais leve. Por quê? Porque ela proporciona, inclusive, que nós paremos de repetir o passado o tempo todo agora no presente. Essa é uma das formas de olhar. Agora vamos olhar para a constelação de uma forma sistêmica. Todos nós somos mamíferos, né? Nós somos seres de relação. Nós não vivemos sozinhos, nós não vivemos separados, nós vivemos em bando. O nosso estado de ser mamíferos é assim. E onde é o nosso primeiro bando? Nosso primeiro bando é lá na nossa família. Depois vai se espalhando para o bando escolar, para um bando um grupo de trabalho, um social, um cultural, um religioso, e assim você vai né? Vai aumentando esse bando, esse sistema, que é como a gente chama nas constelações familiares. E dentro desse sistema, dentro desses bandos, cada um ali tem a sua regra, tem o seu jeito de ser. Então, quando você vai para o lado do religioso, você tem que se comportar daquele jeito, dentro daquele contexto que você tem, para que você se sinta pertencente. Na sua família, tem o jeito de você se comportar. Quando você vai para o núcleo do trabalho, é de um jeito, da escola é de um jeito, entende? Cada um tem as suas regras, cada um tem o seu jeito de fazer. E quando você faz diferente, geralmente você passa a ser mal visto. E às vezes, até em alguns casos, excluídos.
Então, a constelação é o quê? É como eu posso incluir o diferente e, ao mesmo tempo, me sentir pertencendo ao todo. O trabalho da constelação, ele mostra assim, quando um muda, ou uma parte de um todo muda, todos mudam. Daí que vem aquele slogan, né? Quando eu mudo, o meu mundo, quando eu mudo, o meu mundo ao meu redor também muda. Tá? Então, a gente tem sistemas, dos quais a gente faz parte de todos eles, dentro de um grande sistema, onde cada um tem as suas regras, nós precisamos receber, de alguma forma, conviver com aquelas regras para que a gente se sinta pertencente àquele grupo, tá? Se nós pensarmos na constelação de um modo mais terapêutico, ela pode ser feita tanto de modo individual como de grupo. Por quê? Porque ela é breve e pontual. E qual a diferença dela? Ela extrapola as barreiras, por exemplo, as fronteiras da psicoterapia. Por quê? Porque ela é transgeracional. E ela traz conteúdos que ficaram reprimidos, que ficaram excluídos, e que fazem parte tanto da sua história pessoal, como também da sua história familiar, incluindo e atravessando ali várias gerações. E traz também todas as defesas que nós fomos criando para nos proteger, ou para proteger muito bem aquilo que não podia ser dito. Lembra que tem a história pessoal e a história familiar? Então, de certa forma, eu me protejo individualmente, mas eu também protejo o meu clã. Eu protejo o meu, o meu sistema familiar ali. Isso. E como a gente vai se soltando dessas defesas, que eu não preciso de tanta proteção mais, com isso eu vou me despedindo, eu vou me soltando dessas armaduras e passo a sair desse modo de luta, de sobrevivência. Como se eu tivesse que estar sempre em guerra, sempre armada, sempre pronta para uma batalha. Com isso eu consigo respirar. E eu passo a viver a partir daí uma vida mais plena, uma vida com mais vida. É um escolher a vida. E aí eu vou soltando essas defesas e vou olhando para uma nova vida com um olhar mais leve, com um olhar mais sereno, com um olhar mais tranquilo, tá? Um outro olhar para a constelação. Quando nós olhamos para um lado mais familiar, ela é vamos colocar assim, ela é uma evolução de uma terapia familiar, né? Bert Hellinger, ele fala que ninguém é separado de uma família, por exemplo, através da morte. Quando uma pessoa perde a vida, ela perde a vida, ela morre, ela perde a vida, mas ela nunca perde o seu pertencimento à família. É como se ela permanecesse viva na história da família. Então, prestem bem atenção nisso, principalmente quando misturam as coisas, né? A pessoa morreu, ela morreu. Só que ela perde a vida, mas ela nunca perde o seu pertencimento à família. É como se ela permanecesse viva na história da família. Então, é importante hoje você saber o que aconteceu com a sua família anterior, saber de onde vieram, quem eram, como se comportaram. Por quê? Porque eles são as suas raízes, é de onde você veio. E a constelação trouxe de uma forma mais simples quais são essas dinâmicas familiares, através dessas ordens do amor, que não se baseiam só nelas, mas que tem muito mais por trás, tá? Mas ela traz de uma forma simples isso, né? Como nós nos relacionamos, como nós podemos nos relacionar melhor com as pessoas. E como tudo que aconteceu com os nossos familiares nos influenciam hoje. Vamos olhar para um outro campo? Vamos olhar pelo olhar da saúde. A constelação, ela olha, por exemplo, para uma doença, para uma patologia, como alguém que foi excluído do seu sistema. O sintoma como algo que muitas vezes não foi digerido, não foi metabolizado, não foi elaborado para aquela família. E como uma forma de se autorregular esse sistema e de trazer um equilíbrio para aquilo que não foi visto, nos leva a conhecer o que está por trás do sintoma daquela doença.
E nesse sentido é bom entender, assim, a constelação familiar, ela não promete cura, tá? Não substitui tratamento médico, não substitui um tratamento psicoterapeuta, tá? Ela é uma terapia complementar ao tratamento médico, a um tratamento psicoterápico, tá? E que auxilia no caminho de uma cura aí. Mas ela não promete cura, tá? Ela é uma técnica, é um recurso a mais que nós temos para trabalhar, para que a gente possa se desfazendo das nossas tensões, se desfazendo dos nossos traumas, para que a gente possa tirar todo esse peso que muitas vezes a gente carrega sem necessidade. E aí sim poder trilhar a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, tá? Quando a gente fala de sistemas, como que a gente pode colocar isso aqui também? Imagina que o nosso corpo é um sistema complexo, tá? Ele é um sistema complexo. E se a gente for para o lado da medicina, por exemplo, o que que a medicina faz? Ela divide esses sistemas, entende? É um todo, mas que é dividido em sistemas. Então, por exemplo, a gente tem, vamos colocar assim, que o indivíduo seria o coração, tá? Então, o indivíduo é o coração, e aí tem o sistema cardíaco, que faz parte, o coração está dentro do sistema cardíaco, e que está dentro do nosso corpo. É a mesma coisa, você é um indivíduo, que é o coração, você está dentro de um sistema que é de um sistema familiar, e que está junto com outros sistemas, que vem o sistema respiratório, o sistema digestivo, entende? Num corpo, num grande sistema. Isso mesmo. Então, o que que você pode esperar da técnica da constelação familiar? Desvendar padrões que são repetitivos na sua vida, que são repetitivos nos seus relacionamentos. Compreender quais são as influências e as lealdades que são invisíveis em sua família. Por que que invisíveis? Porque elas não são conscientes, muitas vezes são inconscientes. Repete por repetir, não sabe nem o que está fazendo, tá? Ajuda a liberar emoções reprimidas, traumas que afetam o seu bem-estar, o seu viver, o seu estar bem com a vida, de estar de bem com a vida, sair daquele modo sobrevivência e passar a viver. Restaura e traz harmonia e um equilíbrio nas próprias relações familiares. Vai te ajudar a fazer o que também? A descobrir novas perspectivas e possibilidades de crescimento pessoal. Entende como você começa a olhar por um outro viés? É como se você trocasse a lente e começa a enxergar coisas que você nunca tinha visto, mas que já estavam lá, tá? Não são coisas novas, são coisas que já estavam lá, mas que você passa a enxergar. E com isso você pode ir soltando todo esse peso e pode crescer pessoalmente muito mais rápido até, tá? E vai experimentar também ali uma conexão poderosa com o seu sistema familiar. Por quê? Porque constelação familiar é de sentir. A gente sai um pouquinho aqui da cabeça e vai para o corpo e vai sentir aquilo. Por isso que a junção da psicoterapia com a constelação familiar tem sido muito eficaz. Porque na psicoterapia a gente vai lá, trabalha a cabeça, trabalha a mente, é assim, você começa a fazer conexões, você começa a entender. E para tratar o trauma, gente, um trauma, para ser instalado na pessoa, ele foi sentido. Então, para desbloquear aquilo, eu também preciso usar o mesmo mecanismo, que é o sentir. E aí você consegue juntar os dois, tá? E assim, para a gente terminar aqui agora, entender que constelações familiares é um campo muito amplo. Existem várias formas de se ver, como a gente viu aqui, né? Pela ciência, diversas formas a gente olhar para a constelação familiar, tá? Tem grandes aberturas de percepção, grandes aberturas de consciência. E lembrar sempre que, quando eu escolho um novo lugar na família, eu escolho também um novo lugar na vida. Eu me posiciono na vida. E já que a vida é feita de escolhas, um grande passo no caminho do desenvolvimento humano é tomar consciência de que lugar eu estou fazendo essas escolhas.
Aonde eu tô nesse meu plano, nesse meu sistema, aonde que eu tô, aonde que eu pertenço, em que posição que eu tô? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô no lugar errado? Qual é o tamanho que eu tô? Existe regras, existem ordens, existem princípios que precisam ser seguidos. Será que realmente eu estou fazendo isso? Será que eu realmente estou no lugar certo? Olha, como que anda a minha vida? Como que anda meus relacionamentos? Poxa, eu não consigo me relacionar direito. Não consigo, encontrar um amor para mim. Tô casado, o negócio não vai direito. Não consigo ter amigos, eu não consigo me relacionar no trabalho. Volta uma casinha para trás. Olha como foi o seu relacionamento com os seus pais. Com os seus pais. Foi os primeiros relacionamentos que você teve foi com a sua mãe e depois com seu pai. Veja se você não está repetindo a mesma coisa. Então, esse é um comecinho, tá? É só uma pinceladinha do que a gente pode começar a desvendar, a desvendar não, né? Mas a começar a falar um pouco mais a respeito das constelações de uma forma mais madura, sabe? De um olhar mais adulto. Tirar um pouco o julgamento e querer primeiro entender o que está acontecendo, o que está por trás disso, tá? Fala que o sábio, ele escuta, né? Ele vai, ele escuta, ele medita, ele reflete naquilo, para que depois que ele refletir sobre tudo aquilo, ele tirar as suas próprias conclusões. Então, faça isso hoje, que eu acredito que todo mundo que está aqui, né, nessa tela, eu abri também um pouco do pessoal que está aqui no Instagram, eu abri um pouco o Instagram também para compartilhar essa matéria com vocês, porque todo mundo que está aqui, eu acredito que no Instagram também, são pessoas adultas. E aí vê qual a postura de qual lugar que você está olhando para tudo isso que nós estamos conversando, tá? E tem realmente, tem muito, a gente tem, vocês não têm noção de quanta coisa que tem, de quanta informação que se tem, quantas pesquisas são feitas e quanto eu realmente tenho me aprofundado nesse assunto, o quanto eu tenho trabalhado e principalmente quais são as transformações maravilhosas que eu tenho visto, não só em mim mesma, tá? Mas também em todo aquele pessoal que eu tenho atendido. Tem sido assim, gente, é fenomenal, tá? É um dos recursos que hoje nós temos para esse tratamento terapêutico que é uma evolução no tratamento, tá? Coisas que às vezes passava anos para fazer, agora é muito mais rápido os processos. Não existe, não tem a necessidade de você ficar anos fazendo terapia. Nós podemos ser pontuais em coisas. Destrava, vai. E outra, tem fim, mas... Gente, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ele, enquanto você estiver vivo, você vai estar fazendo. Tira, fala da cebola, né? Tira, vai lá, tira, vai lá. Esses dias me usaram aquelas bonequinhas. Ai, eu não sei se é japonesa, chinesa, não sei, umas bonequinhas que ficam uma dentro da outra, assim. E fala, você vai tirar uma bonequinha. Aí você, olha, tem essa daqui. Aí você vai tirando as bonequinhas. Ai, tem mais essa. Até a gente descobrir a pequenininha que é realmente a nossa essência. E é um processo que nós vamos fazendo. Entende? É um processo que vai fazendo, tá? Então eu vou continuar com vocês aqui e vocês aqui do Instagram. Gente, beijo, querendo saber mais a respeito, manda lá pelo direct, né? Pergunta, tá? Eu vou colocar agora nos stories também uma caixinha de perguntas a respeito desse assunto. Então, tem dúvida, quer questionar alguma coisa, não concorda com alguma coisa, tá tudo bem, tá? Coloca lá. Oi, Márcia. Oi, pessoal. Todo mundo que entrou aqui, bastante gente aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Laís, Marcos, Carminha, Andréia, tem bastante gente aqui. A Kátia, Adriano, Rita. Eita, tem bastante gente, que legal. Então, tem dúvidas, gente? Melhor forma é perguntar. Pergunta, tira sua dúvida. Perguntou, ainda não ficou muito claro? Pergunta de novo. Vai atrás, seja curioso para que ele descobriu que realmente, sabe, ainda está com um pontinho de interrogação? Vai mais a fundo ainda, tá? Mas não deixa com que qualquer informação aleatória que se ache por aí, simplesmente fecha sua mente, você entra dentro de um casulo e não queira saber de mais nada, tá? Porque tudo isso faz parte do seu desenvolvimento.
Faz parte de uma natureza de você estar no estado de adulta. Combinado? Beijo para vocês daqui do Instagram, eu vou desligar. E vocês que estão aqui, a gente continua mais um pouquinho, tá? Vocês que estão aqui do YouTube também, eu vou estar desligando. Agradeço vocês muito por estarem aqui também. E eu vou continuar com a minha turminha aqui. Beijo, tchau, tchau.